Salve pessoal, tudo bem? É, Vim aqui trazer para vocês a decklist que eu utilizei para vencer o torneio OTS Championship aqui na nossa local em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu joguei de Mitsurugi puro, eu fiz 4-0 no suíço, ganhei o top 4 e a final, eu fiquei 6-0 no total, invicto. As minhas matches foram: eu joguei contra um Yumi puro na primeira rodada, ganhei de 2-0. Esse deck contra o Yumi puro ele é bem forte, principalmente porque limpa a mesa, os monstros do oponente. Na segunda e terceira rodadas eu ganhei de Dracoteus Branded, ambos. Na quarta rodada eu ganhei de um Vanquish Soul K9. Foi talvez um dos jogos mais difíceis, assim, porque algumas techs que eu utilizo não estavam bem organizadas para esse deck. No top 4 eu joguei contra o mesmo Vanquish Soul, ele ficou na quarta posição, eu fiquei em primeiro, aí a gente pareou. Ele acabou tendo um problema com a decklist, então ele começou com Game Loss, o que acabou sendo bom para mim, porque ele ganhou no dado, então ele ganhou o Game 1, que seria o Game 2, então ficou 1-1, e no Game 3 eu começando eu ganhei o jogo. Teve uma Super Pole que foi muito bem encaixada ali para conseguir ajudar. Na final eu joguei contra o Memento. Uh, Foi um jogo bem jogado até o Game 3. No Game 3 aí algumas techs que eu tenho aqui elas vieram na mão e praticamente ganharam um jogo para mim. Eu não tinha nenhum bicho na mesa, mas ele sabia o que eu tinha na mão e aí eu ganhei. Esse aqui é o playmatch do OTS que eu ganhei. Nem sei que bicho é esse da foto, da imagem, mas beleza. E aí eu vou mostrar aqui então o deck pra vocês. Vou começar pelo main deck. Sem muito o que falar, tipo, é um Mitsurugi puro, então são 3 Habakiris, 2 Murakumo, não precisa de mais. Dá pra rodar um, às vezes pós side eu tirava um, mas 2 é aquele número mágico pra se o cara conseguir lidar com um, tirar, banir, enfim, tirar ou roubar, eu tenho o segundo para fazer e ajudar. E um Futsu, o Futsu é um só, ele é o último que tu tenta invocar se possível. Às vezes acontece de não invocar, então um só tá legal. Dos menininhos de main deck, 2 do Aramasa, porque ele busca o Habakiri, que é um card combo. Ele busca os monstros, então, tipo, se tu já tem Habakiri, tu pode buscar o Futsu pra mão, porque tu vai querer invocar ele depois e tal. Nada muito. Um do Sage, ele é o cara que vem pelo Habakiri, normalmente, que busca as spells. Então, se tu já tem uma ritual, tu busca Prayer. Se tu já tem a presa ritual, tu pode, sei lá, buscar Trap. Então, ele entra pra isso. E um do Kusanagi, que ele é o Brick real. Inclusive no top 4, o game que eu perdi eu abri com ele. Foi depois de um deck check eu abri Kusanagi e 4 cartas que não jogavam. E eu fui tentando segurar com as cartas ali. Eram decks de defesa, enfim. Comprei de novo, não comprei nada. E eu concedi e fui pro game 3 pra tentar ganhar, né? E um outro brick que é a serpentinha aqui. Ela te faz fazer os ranks 4 com mais facilidade, vamos usar esse termo. Às vezes para side é a mesma coisa, eu tiro ela, tiro um desse, dependendo do segundo. Porque não adianta ver múltiplos, tu prefere ver defesas, enfim. Mas ela é muito boa no primeiro, se tu não abrir com ela. Teve um game que eu abri com literalmente esses dois caras na mão, dei um ritual tributando os dois na mão e fiquei com menos 2 cartas na mão, fazer o quê? Mas eu precisava para reciclar e invocar ela, né? Então ela tá aí para isso. 3 da Prayers, uma, a melhor carta de consistência do deck, ela ainda pode ter os 2 efeitos, que é buscar um monstro, e se tu tributou, tu pode fazer os 2 efeitos, que é invocar um da mão ou do cemitério. Inclusive no top
4 eu ganhei por causa dela, porque eu dei. Como era um K9, eu não queria trigar os efeitos do Grave, né? Então eu tributei o Murakumo, eu sabia que ele tinha uma Izuna na mão, era conhecimento. E ao invés de eu trazer outra coisa depois do efeito do Murakumo, eu já trouxe ele limpando a mesa. E aí nesse momento ele concedeu porque ele não tinha mais linhas de play. E mesmo que ele desse a Izuna, ele ficaria sem cartas na mão. E o efeito do Lupus eu negaria com o Murakumo, que eu ainda não tinha usado. Então ali ele concedeu porque ele não tinha o que fazer. E eu tinha Super Polo, eu tinha Impulse, eu vou mostrar aqui a deck existe, mas eu tinha essas cartas ainda, tipo, na mão setupadas, né? Como é puro, são 3 da Ritual. Você normalmente gosta de abrir com uma dela na mão e um dos rituais, então. Porque pelo menos é uma linha de combo. Mesmo que não abra de Habakiri, ela e um Murakumo é a linha de combo, porque invoca o Murakumo mandando esses 2 bricks aqui do deck. E aí o deck roda, então não tem muito. Uma da Magatama, um do Ritual Ruim e uma da Trap para fechar as cartas de Mitsurugi. O Ritual Ruim ele tá aqui por ser mais uma opção de ritual e porque daí a gente roda Preparations. A Magatama, ela na main phase, ela pode estourar uma carta face-up tributando um réptil, se eu não me engano, um réptil qualquer. Todos os monstros aqui já apresentados são répteis. Então, você pode estourar, ou você pode fazer um ritual da mão tributando um bicho do campo, né? Então, dependendo, pode invocar um Murakumo, por exemplo, da mão direto no turno do oponente e garantir o efeito. E a Trap é um Omni Negate tributando um ritual, um Réptil level 5 ou mais. Se eu não me engano é só Réptil, ela não fala Mitsurugi, eu acho. Um Réptil de nível 5 ou mais. E nega e ainda vai trigar os efeitos do Réptil que você tributou. Então é bem ok. Como esse deck não depende tanto de extra deck, por mais que tenham cartas no extra deck que sejam muito boas para serem utilizadas, mas tipo, ele não depende tanto. Eu fiz muito poucas vezes algumas cartas do extra. Por mais que eu tenha feito talvez todas as cartas do meu extra deck nesse torneio. Então dá pra usar. Aí agora vem as techs do deck. Um Nibiru, porque ele é buscável no combo de rank 4. Um Shifter, porque esse deck não liga para o fato de as coisas serem banidas. Uma Khalid, porque é uma defesa, então ela de certa forma vira um extender. Se você abre com Habakiri e toma uma Ashe, você dá ela. É o seu extender, porque você garante que a jogada vai passar, né? Assim como ela pode ser proativa de abrir com ela e dar numa carta do oponente. Se eu não me engano, aconteceu de eu dar num Branded em algum dos bichos. Acho que na Faimena, talvez. Aconteceu de eu fazer isso. Acho que foi na Faimena, ele deu Faimena da mão, eu dei Khalid e ele passou o turno. Então, é bem bom. 3 Ashes, não tem muito o que falar. 3 Swallows é o melhor Musharm para ter no main deck. Como não tem muito espaço para essas cartas, é só as principais. 3 Super Polis foi absurda no torneio. Eu acho que todas as vezes que eu dei uma Super Pole eu ganhei. E 3 Impulses. Cara, essa carta ela é absurda nesse deck. Eu joguei um torneio faz um mês sem elas, eu não tinha ainda. E comparado a como foi o torneio com elas e sem elas, é uma diferença gritante. Foi praticamente a mesma lista desse outro torneio, só que com as Impulses no lugar de Impermanences e Draws, talvez, eu não lembro. Mas, assim, é uma diferença absurda. Essa carta ela é muito forte. Cara, assim, eu não sei se eu mexeria em alguma coisa nessa lista de main deck, pensando em algum torneio próximo aqui, não sei. Sendo bem sincero, achei que rodou perfeitamente, então considero redondinho o deck, nada a mexer. De extra, 2 IPs, como eu rodo os potes da extravagância ali, eu resolvi botar 2 IPs. Eu vou mostrar aqui o que tem 2 SPs e 2 Dynamos. São as principais cartas do extra assim, que a gente tenta fazer, num contexto geral, principalmente de
combate passar de Futsu, Murakumo e P, por exemplo. Então, ou, sei lá, enfim, Futsu e Dynamondo com Murakumo no Grave. E por aí vai. Tem várias linhas, às vezes faz a SP direto ao invés de fazer IP, para proteger de um Nibiru, enfim. Mas essas são as principais, assim, para rodar duas. Aí tem um Dark. Eu acho que eu fiz uma vez só o Dark. Um do Gares eu fiz uma vez, eu acho que eu tinha tirado o Nibiru de. Não, uma vez eu fiz para comprar duas porque eu precisava tentar achar tech, eu tinha secado já bastante o deck. Eu comprei o Nibiru e mais uma Hand Trap. Eu acho que foi uma Ash, talvez. Então foi bom. Mas em casos também que você tira o Nibiru, porque ele não é tão bom na match, daí você faz o do Gares para comprar carta. Um Bagusca, lembrando que ele não pode ser dado se você deu pote, então tem que. É sempre bom conferir o cemitério para ver se não foi dado um pote naquele turno. Um Bagusca, esse cara eu acho que eu não fiz nenhuma vez, eu até cogitei uma das vezes, mas eu não fui. Talvez teria sido bom contra o Dracoteio, mas os efeitos do Grave tiram ele da mesa, então não serve tanto. Um Gallant, que é o que busca o Nibiru, então funciona. E uma carta diferente é o Number 38, eu rodei o 38 ao invés de rodar um Taifu, porque o 38 você pode fazer com dois rituais ali quaisquer, nega uma spell se o game tiver simplificado. Eu ia tentar fazer isso num dos games contra a Dracotail, mas eu acho que eu combei errado na hora, não tenho certeza, e faltou um level 8 antes de eu fazer o outro ritual. E aí eu não consegui fazer ele. Eu não sei se eu combei errado, se já tava mais. Tipo, já não era game 0 assim, era game 3 4 e eu já não tinha tanto recurso para conseguir chegar nele. Mas funciona se conseguir chegar. Ele é bem forte. Nesse caso ali eu teria ganho o jogo mais garantido, porque eu teria ele para negar a Branda de Fusion. Eu tive que usar Trap tributando um outro Mitsurugi que eu tenho no meu site. Aí os alvos Super Pole é um Mudragon, dois Garuras e um Choroso, porque eu não tenho o Secretarium. Agora eu peguei o Mysterium, que também serve. Isso aqui é basicamente para Dracoteio. Então, esses foram os alvos. Aqui dá pra mexer, rodar, tirar um Garura e botar mais algum alvo genérico. Eu gostei assim porque o Garura ele é um dos melhores. E se caso banir um no pote, já sai, né? De side deck, três Purugas. Uh, Foi bem bom. Eu acho que eu vi ele principalmente contra Dracoteio. Só que as duas vezes que eu vi Puruga contra Dracoteio, eu vi Puruga mais Fualos. Então, tipo, eu dei Puruga, passou, o cara deu Special Fenrir, o normal do Dracoteio lá que busca a Faimena. Comprei uma carta. Na hora que ele ativou pra fazer a fusão, eu dei Fualos. Então comprei mais uma, comprei mais duas e assim foi. Então ele trocou muito bem. E contra o K9 eu vi uma vez, mas eu tomei Ash nesse Puruga. E aí eu dei Fualos e eu comprei uma ou duas cartas. Porque ele quis jogar pra cima e tal. E foi ok. Três do Meows. Como agora saiu a 5Ds, eu consegui pegar o Meows. Foi bem. Eu acho que eu subi no side uma vez, eu não cheguei a ver. Mas foi bem ok. Nada muito absurdo, mas foi. Três draws. Até o draw eu tenho que repensar se tá valendo tanto a pena na minha local, porque eu acho que eu subi uma vez na final contra Memento só. E principalmente porque eu não tinha nenhuma outra carta insana para colocar mais indo primeiro. Eu precisava tirar mais uma e faltou, eu botei um ou dois draws. E foi. Não cheguei a comprar, mas estava ali, né? Contra o Memento seria bem ok. Um do Mitsurugi Osso. Esse é o cara que eu digo que eu falei que eu tributei com a Trap para ganhar, para negar a Brand Fusion. Eu ganhei o jogo por isso. Aí depois eu comprei, acho que foi um Musharm, eu tinha um token de Nibiru que ele me deu na mesa. Eu tributei o Musharm com o efeito do Grave da Trap, invoquei o Murakumo, limpei a mesa dele e bati com o token que tinha 10 mil de ataque. Uma TTT, ela tava de main no lugar do Shifter, eu preferi nesse torneio inverter.
Eu não comprei nenhuma vez o Shifter e comprei ela para side contra o Dracoteio, que foi absurdo. 3 Fishery e uma Rivalry. A final contra o Memento eu ganhei por causa dessas duas cartas. A Fishery ela entra no mesmo naipe do Shifter, que é o deck não sofre para as cartas serem banidas. E, e na final, eu lembro que a minha mão era algo como. Não tinha esse pote. E eu tinha. Eu comecei o último game, eu tinha. Acho que um ritual grande aqui, acho que talvez era um Murakumo na mão. Não me recordo. Mas era algo assim. Isso aqui não tava. Eu tinha uma Super Poly na mão. É uma Super Poly e uma Impulse. Essa era a minha mão. Eu dei. Não, pera. No lugar disso aqui. No lugar da Preparations era uma Prayers. Era uma Prayers. Era uma Prayers. Era assim a minha mão. Eu dei Prayers, peguei o Habakiri. Não tomei nada. Passou. E aí eu dei pote. No pote, eu comprei essas duas cartas e eu tomei draw. O que eu fiz foi ativa, seta e seta. E fiquei assim na mão. Eu ainda tenho dúvida se isso aqui não era. Acho que isso aqui era uma Ash. Quase certeza. Mas eu vou contar assim porque não era uma carta. Coisa. Como eu tomei draw, eu falei, eu não vou dar o Habakiri. Porque eu não vou conseguir fazer nada. Então o que eu fiz foi seta aqui as duas. A Fisher era contra o Memento e passa. Ele começou com uma das spells que busca ou invoca, e eu, na hora que ele falou, eu não entendi que invocava, acho que ela só buscava, eu deixei passar. E aí ele trouxe o. Ela estourou o bichão de 5.000, que foi banido. Ah, ele trouxe o que destrói ela, destruindo um outro elemento, né? Aí ele trouxe o que destrói, só que eu falei, pô, entendi errado, mas vai lá. Porque eu teria dado impulso e ele não teria trazido. Ele estourou aqui a Fishery, já tinha 2 banidos. Aí ele bateu com o memento que destrói e passou. E aí eu comprei, por isso que eu até achei que tava, mas eu comprei a Preparations. Talvez, existe um mundo, aqui eu não lembro exatamente a match, mas existe um mundo que esse aqui era uma Preparations, mas eu acho que era isso aqui minha mão. E aí, na hora que eu ativei a Preparations, ele concedeu automaticamente, porque ele já sabia do Habakiri. Então aqui ele sabia que eu pegaria qualquer ritual e a spell. E aí eu jogaria, tipo, bastante. Porque ele tinha, acho que uma carta na mão, talvez. Que ele gastou bastante recurso para tirar a minha ficha. E ele já não conseguiria jogar. Então, eu sei que eu gastei essa impulse em alguma coisa. Acho que foi na spell de fusão. Que ele abriu com ela. Então eu gastei essa impulse na spell de fusão. E aí eu tinha isso. E ele não tinha nenhuma hand trap. Ainda depois eu mostrei pra ele a River, ele falou, aí realmente, porque se tu dá isso aqui já encher a minha a spell de fusão, eu já não invocava, porque o monstro da mesa era um guerreiro e não tem nenhuma fusão guerreira. Então, teria acabado. E aí eu teria Habakiri, a fusão, pô, aqui eu iria dar o TK bem, bem tranquilo. E ainda tinha o Super Poly, se caso ele botasse ali 2 bichos e pra garantir o jogo mesmo, né? Então, deixa eu tirar aqui as cartas que não são daqui. Então, desculpa. Esse foi o meu deck. Eu fiz 6-0 no evento. Eu ganhei as 4 matches no Suíço e ganhei top 4 e a final do torneio. E é isso aí, espero que gostem aí. E qualquer dúvida e sugestão aí podem deixar nos comentários, beleza? Valeu, pessoal.